O Edson Martins, que mora em Santos, mandou R$ 20 para o Nonato, depositou na minha conta, R$ 20. O Edson ganhou o 13º salário, ficou um pouco mais folgado, aí tirou R$ 20 para o Nonato. Não foi muita coisa, né? Não, é melhor que Mas nada. vale. Melhor que nada. Melhor do que nada. Olha, rapaz. Não lá. É doido. Boa noite. Hoje são 3 de novembro de 2023, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Estou aqui com a revista Veja desta semana, dia 27 de outubro de 2023. Revista Veja. E aqui nas páginas 84 e 85, uma matéria sobre o mágico, o ilusionista Mr. M. Então vamos analisar esta matéria aqui, apresentada pelo jornalista da revista Veja, Felipe Branco Cruz. Vamos então aqui ao quadro fazer uma pequena análise sobre a matéria aí. Vamos lá. Vamos aí acima, à esquerda, Mr. M, o famoso Mr. M. Veja aí, o nome próprio dele é Leonard Montano. O nome artístico, Val Valentino, conhecido também por Mr. M. A cidade de origem em que ele nasceu, Los Angeles, nos Estados Unidos. A data de nascimento dele, 14 de junho de 1956, 67 anos de idade. Ele tem a mesma idade minha. O Mr. M, o Leonard Montano, o Val Valentino, ele viveu numa região muito pobre de Los Angeles, e aí filho de pais separados. A avó dele, veja no quadro acima aí, a avó dele, ele ainda criança, a avó era curandeira, entre aspas aí, curandeira, a avó dele, entre aspas, porque não existem, na verdade, curandeiros ou curandeiras. Então aí, entre aspas. Então, desde pequeno, que ele trabalha com essas ilusões, o Mr. M, Leonard Montano, desde criança, via ali as pessoas ignorantes lá de Los Angeles, procurando a avó dele, porque era tida como curandeira. Então você vê que a criança já absorveu isso na infância, né? Essa ilusão, né? Já recebia isso desde a infância lá em Los Angeles. Veja no quadro aí à esquerda abaixo, vamos lá. Em julho de 2019, já famoso lá nos Estados Unidos, famoso como ilusionista mágico, ele aí apresentou um câncer de próstata e avançado, um câncer avançado. Isso aí em julho de 2019, lá nos Estados Unidos, em Los Angeles. O Mr. M aí foi acometido por câncer de próstata em estado avançado. Então veja aí no quadro número 2. Aí ele procurou os médicos lá, né? Médicos de primeira monta, né? Já que ele estava já rico, né? O Mr. M. Aí ele procurou lá em Los Angeles médicos famosos lá. E aí veja, os médicos disseram ao Mr. M que o caso dele era gravíssimo. E aí veja, passando um certo dia, ele passou mal lá em Los Angeles, e diz ele, veja o número 3 aí, diz ele que foi dado como morto por 3 minutos, entendeu? Ele disse que morreu durante 3 minutos, ele no estado de inconsciência. E aí ele diz o seguinte, que nesse momento, nesses 3 minutos aí, veja, no número 3 à esquerda, nesse tempo de 3 minutos, ele morto, entre aspas, ele diz, ele foi ao além, entendeu? A outra dimensão. Não ria, por favor, porque você está estragando minha explicação aqui. Por favor, não ria. Estou fazendo aqui um trabalho de graça, gratuito, não recebo dinheiro algum por isso, nem quero.
Mas você fica rindo aí, meu amigo, minha amiga. Pois bem, ele disse que nesse tempo ele ficou morto por 3 minutos. E que nesse tempo ele foi ao além, a outra dimensão. E lá ele se encontrou com a mãezinha dele, que ele já havia perdido há muitos anos. E a mãezinha dele fez um pedido a ele. Veja bem, lá em Los Angeles. O número 4 aí. Aí vem a pergunta. Qual foi o pedido que a mãe do Mr. M fez a ele, hein? E aí está a resposta dele. Ela pediu que ele, o Mr. M, fosse para o Brasil. Veja, gente, por favor, não ria, você está rindo de novo aí, não é? Por favor. Então veja, uma mãe ali, lá nos Estados Unidos, que pede para que o filho deixe os Estados Unidos para vir para o Brasil, essa mulher aí não pode ser a mãe dele. Podia ser aí, né, a sogra dele, não é? Fazer um pedido. Como é que um cara vai sair dos Estados Unidos para ir em direção ao Brasil, hein? Quem faz um pedido desse não é mãe, só pode ser madrasta ou sogra, não é isso? Uma mãe pedir para que o filho deixe os Estados Unidos para vir para o Brasil, isso não é mãe. Isso aí não é mãe. E você fica rindo aí e atrapalha a minha concentração aqui. Muito bem. E aí ele continua, né? Em fevereiro, veja à esquerda abaixo aí. Em fevereiro de 2020, veja, o Mr. M, atendendo ao pedido da mãe dele, ele se encontrou com a mãe dele, não se esqueça. Ele morreu durante 3 minutos, aí ele foi ao além, a outra dimensão, e ali ele se reencontrou com a mãezinha dele. E ela deu o convite a ele, fez o convite. Meu filho, deixe os Estados Unidos, meu filho. Vá para o Brasil. Vá para o Brasil, meu filho. Lá está o Jair Bolsonaro, o presidente. Vá para lá, para o Brasil. A mãezinha, a esposa do Jair Bolsonaro é evangélica, meu filho. Vá para o Brasil. Aí ele veio, em 2020. Na época da pandemia, a Covid, entendeu? Então veja abaixo aí. Em fevereiro de 2020, o Mr. M, com câncer de próstata avançado, sai dos Estados Unidos e vem ao Brasil aqui, para fazer shows. E aí, aqui no Brasil, ele não podia mais voltar aos Estados Unidos, por causa aí do problema da pandemia, né? Quem estava aqui não podia viajar aos Estados Unidos. Então ele foi obrigado a ficar no Brasil. Na verdade, ele não queria ficar no Brasil, mas não podia viajar para os Estados Unidos, porque aqui o caso de Covid estava muito acentuado. Então ele foi obrigado a ficar no Brasil, veja, durante a pandemia da Covid-19. Então ele chegou ao Brasil e ficou aqui, foi obrigado. Veja aí abaixo à esquerda. Enquanto ele estava no Brasil, o câncer de próstata se agravou. E aí ele foi obrigado a ser operado aqui, no Brasil. Se não fosse a pandemia, ele teria voltado para os Estados Unidos e seria operado lá. Mas ele foi operado aqui. Aí ele foi operado e hoje continua com câncer, só que em estado melhor. Vamos lá agora acima, que é agora o mês em que estamos, né, gente? À direita aí, novembro, agora, 2023. Ele está retornando, o Mr. M, que mora em Los Angeles, está chegando agora ao Brasil para fazer shows aí no Teatro Procópio Ferreira, que fica em São Paulo. Vai fazer vários shows aqui no Brasil. E com a participação do Cid Moreira, né? Aquela voz do Cid Moreira que apresentava o Mr. M, revelando os segredos de mágica no Fantástico, né? Mr. M, Mr. M, aquela voz linda do Cid Moreira, não é? Pois nesses shows aí, que o Mr. M fará agora no Brasil, no Teatro Procópio Ferreira, ali com a voz de Cid Moreira. Então é isso aí, gente. É uma brincadeira o que diz aí o Mr. M, mas ele é um mágico, ele vive da magia, ele vive da ilusão. Então, o povo adora magia, o povo adora ilusão, o povo adora ser enganado. Então ele trabalha com isso.
Agora veja à direita aí a entrevista dele na revista Veja. Vou trazer aqui, veja, vou trazer aqui essa pequena entrevista que está na revista. Então veja a entrevista aí. O jornalista Felipe Branco Cruz faz a seguinte pergunta ao Mr. M. Veja aí na letra A. O jornalista pergunta assim: como o senhor explica o sucesso que Mr. M fez há 20 anos no Brasil, hein? Como o senhor explica isso? Aí ele responde assim, ó: as pessoas querem acreditar na magia. Isso é importante, gente. Ele diz a verdade aí, que as pessoas querem acreditar na magia. Isso aí é uma verdade. As pessoas querem acreditar na magia, na ilusão, na fantasia. É por isso que as pessoas adoram mágicas. O mágico não tem poder algum. O mágico tem tanto poder quanto eu, Eustáquio, o tenho. Mágico não tem poder algum. O que ele faz é magia, o que ele faz é ilusão. O mágico, ele não esconde ninguém, não faz alguém desaparecer. Não, tudo é mágica, é fantasia que engana as pessoas. Então os mágicos são adorados pelas pessoas, porque o homem adora ser enganado, o homem adora magia, adora ilusão. Daí o amor das pessoas aos mágicos. E o que faz o Mr. M? Ele aprendeu magia, fez vários cursos nos Estados Unidos, é um grande ilusionista, ele sabe trabalhar com a coisa. Então o que ele fez? Para trazer o ódio dos colegas dele, dos mágicos, o que ele fez? Ele fez uma coisa errada e faz uma coisa errada. Ele revela a magia, ele revela as magias, as mágicas feitas por mágicos. Entendeu? O que ele faz é ruim, porque ele tira o encanto das pessoas, entendeu? Ele fica apresentando às pessoas como é que os mágicos fazem. E isso tira a alegria da magia. Entendeu? Ele foi várias vezes processado, o Mr. M, lá nos Estados Unidos e até aqui no Brasil, por revelar como os mágicos fazem as mágicas, entendeu? Isso não é certo, porque revelar as mágicas, isso tira o encanto. Acabou-se a profissão do mágico, entendeu? Nas brincadeiras aí, aniversários, casamentos, etc. Então é bom que isso aí fique em segredo. Mas não, o Mr. M, ele revela as magias. E isso tira a beleza da coisa. Entendeu? Agora veja a letra B de bola aí. O Mr. M diz assim para o jornalista da revista Veja. Ele diz assim, ó: foram os brasileiros que salvaram a minha vida. Aí o jornalista pergunta: como assim? Como assim, Mr. M? Aí ele responde, veja aí: em determinado momento, os médicos americanos pediram para eu me preparar para a morte. Em 2019, de fato, cheguei a ser declarado morto por 3 minutos. Na outra dimensão, vi minha mãe dizendo para eu vir para o Brasil. Cheguei aqui pouco antes da pandemia e não consegui voltar. Viu aí? O câncer piorou e fui operado no Brasil. Me recuperei graças ao carinho e amor dos brasileiros. Então veja isso aí. Ele diz assim, que, veja aí, é o que eu já falei, né? Ele diz que na outra dimensão ele ficou morto, diz ele. Ele ficou morto durante 3 minutos, morreu durante 3 minutos. Aí ele viajou para outra dimensão, entendeu, gente? Você fica rindo aí, atrapalha aqui, cara. Aí ele morto, foi para outra dimensão. Aí na outra dimensão, ele se encontrou com a mãezinha dele. Aí a mãe dele disse assim: Leonardo, meu filho, por favor, vá para o Brasil,
vá para o Brasil, vá. Aí ele veio, entendeu? Aí ele veio, olha aí, ó. A mãe dele pediu. Aí ele diz assim, veja aí o que ele diz, ó. Cheguei aqui ao Brasil, ó, pouco antes da pandemia e não consegui voltar, viu aí? Ele tentou voltar para os Estados Unidos, para ali, né, ser submetido à cirurgia, né? Só que não podia, por causa da pandemia. Aí ele diz assim, olha aí, o câncer piorou, ó. Aí ele foi obrigado a ser operado no Brasil, ó. O câncer piorou e fui operado no Brasil. Ou seja, ele foi operado no Brasil, não porque ele queria voltar, ser operado nos Estados Unidos, mas não tinha como voltar por causa da pandemia, foi obrigado a ficar aqui e aqui ele foi operado. Aí ele continua e diz assim, veja aí, ó, me recuperei graças ao carinho e amor dos brasileiros, ó. Ele diz isso para conquistar as pessoas. Aí o brasileiro bobo lê isso aí e acredita. Não, ele, ó, me recuperei graças ao carinho e amor dos brasileiros. Não, ele se recuperou aqui no Brasil graças à cirurgia lá feita por médicos brasileiros. Graças à cirurgia. E não ao carinho e amor dos brasileiros. Entendeu? Ele diz assim porque ele é gaiato. Ele sabe que o povo é bobo. Aí veja aí a letra C de casa. O jornalista pergunta assim, agora essa é importante, ó. O jornalista pergunta a ele, o senhor acredita no sobrenatural? Aí o Mr. M diz assim, ó. É claro que sim, acredito 1000%. Existe magia no mundo e existem pessoas com poderes muito além da nossa compreensão. Isso é para você morrer de rir, gente. Ó, você acredita no sobrenatural? O sobrenatural é magia, o sobrenatural é ilusão. E o Mr. M trabalha com magia, trabalha com a ilusão. É óbvio que ele vai responder assim. Aí ele diz que existe magia no mundo. Claro que existe magia. A mágica é uma magia, religiões, magias, ilusões, e isso rende muito dinheiro. Então o homem adora a ilusão, o homem adora mágica, que é ilusão, o homem adora religião, que é ilusão, que é fantasia. Então ele diz aí, ó, é claro que sim, acredito 1000%, existe magia no mundo. Claro que existe magia, claro que existe fantasia, e as pessoas gostam disso. E ele diz assim, e existem pessoas com poderes muito além da nossa compreensão. Pessoa alguma existe com poder além de compreensão de qualquer pessoa. Isso tudo aí é uma piada do Mr. M. Ele é assim, ele é gaiato. Ele trabalha com a ilusão, com a magia. Ele ganha dinheiro com a ilusão, com a magia. É óbvio que ele vai responder assim. E aí no final o jornalista pergunta o seguinte, e qual é o truque que o público mais pede para o senhor realizar nos shows? Qual é o truque que as pessoas mais pedem para que o Mr. M realize? Qual é? Aí ele, gaiato, veja aí no final, e responde assim, ó. Os principais pedidos são para ensinar a fazer a esposa ou o esposo desaparecerem. Ou como fazer surgir dinheiro na carteira, viu aí? Ele é um gaiato, Mr. M. Viu aí? O grande Leonard Montano. Então é isso, ele está agora aqui, ele vem agora ao Brasil, novembro agora, no dia 9 de novembro, hoje são 3, né? Daqui a 6 dias ele estará no Brasil para fazer shows aí no Teatro Procópio Ferreira. E eu sou contra o trabalho dele, porque ele revela as mágicas, ele mostra ao povo como os mágicos fazem, como os mágicos realizam as mágicas. Sou contra o Mr. M, porque magia é ilusão. E se ele trata assim, se ele mostra como é que um mágico, por exemplo, entre aspas, faz uma pessoa desaparecer, se ele revela o truque, a mágica perde a graça. Porque a mágica, apesar de ser ilusão, ela é engraçada, não é? Diferentemente da religião, que é uma ilusão e que tira dinheiro dos fiéis, não é? E prega aí
muitas aí pregam o desamor. É isso aí, gente. Mais um vídeo e muito obrigado.